A paz de Deus, irmãos. Hoje eu venho contar um testemunho que parece coisa de livro, mas foi escrito com lágrimas, lutas e milagres verdadeiros. Se você já foi desprezado, esquecido pela própria família, ou se já chegou a pensar que seu destino estava selado na sarjeta, fique comigo até o fim. Deus pode mudar tua sorte em uma única noite, porque eu sou prova viva que o Senhor recolhe do pó o desamparado e o faz assentar entre príncipes. Se essa história chegou até você hoje, não foi à toa. É porque o Senhor quer te lembrar que ainda existe propósito, mesmo que a tua origem tenha sido desprezada. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja sem forças e permaneça até o final, porque Deus vai falar contigo através deste testemunho. Com muito temor, venho relatar esta obra que começou antes mesmo de eu nascer. Minha história não começou num lar abençoado, nem tampouco num casamento firmado na presença de Deus. Pelo contrário, eu fui gerado no ventre de uma mulher que vivia em caminhos escuros. Minha mãe era prostituta, morava no interior de São Paulo e vendia seu corpo nas ruas da cidade para sobreviver. Uma vida dura, sem direção, sem esperança. E quando ela descobriu que estava grávida de mim, o primeiro pensamento dela foi o pior: me jogar fora. Literalmente, ela já tinha escolhido a lata de lixo, feito o plano. Não queria aquele filho, não queria carregar um peso a mais, não queria saber de maternidade. Para ela, eu era apenas mais uma consequência indesejada de uma vida que ela mesma desprezava. Mas é aí que começa a obra. Porque onde a maldição humana termina, começa a misericórdia de Deus. Na mesma cidade onde minha mãe vivia, havia uma serva de Deus, uma irmã da congregação, que não podia ter filhos. Estéril no físico, mas cheia do Espírito Santo. E essa irmã, usada por Deus, foi até minha mãe e falou palavras que só poderiam ter vindo do céu. Se for menino, me dá. Eu vou criar esse menino na casa de Deus. Irmãos, vocês conseguem imaginar o tamanho desse livramento? A lata de lixo foi trocada pelo colo de uma serva de Deus. O abandono foi substituído pela promessa. E ali, naquela decisão, Deus começou a reescrever minha história. Eu nasci e, como prometido, aquela irmã me pegou nos braços. Não como um fardo, mas como um presente de Deus. Me levou para casa, me apresentou a irmandade e fez o que só os vasos verdadeiros fazem. Me levou para a oração. Eu era apenas um bebê, mas naquele dia, pela primeira vez, fui apresentado ao céu. E aquelas orações que subiram por mim, mesmo sem eu entender, foram plantadas como sementes eternas, sementes que me seguraram até hoje. O tempo passou. Cresci nesse lar simples, mas cheio da presença de Deus. E mesmo sem entender o que era ter pai ou mãe biológicos ao meu lado, eu fui aprendendo o que era ser cuidado pelo Espírito Santo. Aquela irmã, minha mãe de fé, me ensinou desde cedo a respeitar a casa de Deus, a valorizar a palavra, a buscar o Senhor em oração. Mas foi aos 8 anos, irmãos, que uma experiência marcaria para sempre a minha alma. Eu tinha por volta de 8 ou 9 anos, quando o Senhor começou a despertar em mim algo que ia muito além da compreensão de uma criança. Crescido na simplicidade, acostumado a dormir no chão, sem cama, sem brinquedos e com escassez até de alimento, havia em mim uma fé que não cabia no corpo pequeno. Era como se as orações daquela serva que me adotou tivessem plantado algo eterno. E naquele ano, o Senhor começou a me visitar de maneira diferente. Minha mãe adotiva havia sido levantada para trabalhar na obra da piedade e certa feita fomos juntos a uma reunião especial no Brás, minha comum congregação até hoje. Eu era apenas um menino, mas me recordo como se fosse ontem daquele culto. O salão tomado pela irmandade, o órgão tocando com reverência e as servas de Deus, todas com véu na cabeça, cheias do Espírito, preparando as listas de atendimento para os necessitados. Após o culto, houve um atendimento numa olaria, num lugar bem humilde.
O carro não podia subir até lá, e uma irmã da piedade, de cabelos já brancos, dessas que você sente o temor só de olhar, colocou as compras em cima de uma carriola e me chamou com carinho. Menino, você me ajuda? Irmãos, aquela voz me chamou como um chamado do céu. Peguei no braço da carriola e, com a inocência que só uma criança pode ter, empurrei com todas as minhas forças por aquele chão batido. Não era peso, era privilégio. E mal sabia eu que aquele gesto simples estava sendo anotado no céu. Quando chegamos na casa, a irmã bateu palma. A porta se abriu devagar e de dentro saiu uma menina de 12 anos com um véu branco na cabeça, os olhos marejados. Ela gritou: "Mamãe, para a oração! Deus atendeu!" Entramos. O chão era de terra, paredes rústicas. Uma pobreza que só quem viveu sabe. Mas havia ali algo que não se compra: fé. A irmã da piedade pôs o véu, levantou a voz em oração e eu, ali no cantinho, de pé, observando. Mas Deus não me deixou só observando. Ele me visitou. Ainda com 8 anos, o Senhor passou ali e selou minha alma com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, o que uma criança pode entender de línguas espirituais? Nada. Mas meu corpo tremeu, minha boca se moveu, e uma presença que não era minha tomou conta de mim. Eu fui selado. A partir dali, a minha vida nunca mais seria a mesma. O tempo avançou. Com apenas 10 anos, fui chamado pelo Senhor para descer às águas do santo batismo. Eu não tinha muito o que vestir, nem onde dormir. Naquele tempo, dormia debaixo da mesa da cozinha, em cima de umas cobertas que minha mãe ganhara. Nossa condição era tão limitada que por 15 dias seguidos, o único alimento que tínhamos era água com fubá. Eu me lembro perfeitamente da última noite em que tivemos algo para colocar no estômago. Minha mãe colocou o véu, me chamou e disse com os olhos marejados: "Filho, vamos dar graça a Deus, porque hoje é a última vez que temos alimento nesta casa. O fubá acabou, mas o Senhor proverá." E ali, irmãos, ela orou. Mas não foi uma oração comum, foi uma oração que tocava o céu. Ela falou com autoridade de serva: "Senhor, tu sabes, aqui está o teu filho, não deixa ele perecer." Mais tarde, fomos congregar. A reunião foi fervorosa. Havia uma visita forte de Deus naquele culto. Eu me lembro de cada detalhe, da palavra, dos hinos, dos olhares da irmandade. E ali, Deus mandou a palavra profética: "Antes da meia-noite, o anjo de Deus passará na tua casa. Espera por ele." Irmãos, a alma se estremeceu. Era como se o céu tivesse rasgado por um instante. Voltamos para casa com aquela palavra queimando no peito. Meu pai, com cansaço estampado no rosto, me arrumou no canto do quarto. Minha mãe, firme, colocou uma cadeira de frente para o portão e ficou ali, com o véu, esperando. Mesmo quando meu pai disse: "Desliga a luz, amanhã levanto cedo", ela respondeu: "Deus falou que o anjo viria antes da meia-noite, e eu vou esperar." Às 23h15, ainda havia silêncio. Nenhuma visita, nenhum sinal. Mas às 23h55, um carro parou em alta velocidade na frente da nossa casa. Um irmão desceu correndo, suando e disse: "Eu deitei, mas o anjo de Deus me cercou. Ele dizia: 'Levanta, vai cumprir a ordem.'" E naquela noite, tudo o que faltava na nossa casa foi colocado sobre a mesa. Fubá, arroz, feijão, pão, leite, mantimentos. Antes de dar meia-noite, estávamos todos ajoelhados no chão, dando glória a Deus. O impossível tinha acontecido. A visita do céu havia chegado. Eu era só uma criança, mas naquela noite eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Quem espera em Deus nunca é desamparado. Naquela noite, irmãos, eu vi o céu se mover. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé, daqueles que só uma alma aflita pode enxergar. Voltamos da reunião com uma palavra firme no peito: "Antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa. Espera por ele."
Essas palavras não saíam da minha cabeça. Eu era só um menino, mas algo queimava dentro do meu espírito. Era como se cada batida do meu coração dissesse: espera, espera, o anjo vem. Chegamos em casa e já passava das 10 da noite. Era um quartinho simples, num terreno onde moravam mais de 20 famílias. A nossa casinha era a última do corredor. Era tão humilde que até o silêncio fazia eco. Entramos e, como de costume, meu pai me arrumou com cuidado debaixo da mesa onde eu dormia. Um pequeno cantinho com cobertas usadas e uma almofada velha fazendo o papel de travesseiro. Minha mãe, porém, não descansou. Ela colocou o véu, pegou uma cadeira e foi até a porta. Abriu o portão de madeira e se sentou de frente para a rua de terra batida. Lá fora, o vento soprava frio. Era noite escura, sem lua. A única luz vinha do pequeno poste na esquina que piscava de vez em quando. Mas ela não se importava. Estava firme. Deus falou que o anjo vem antes da meia-noite. Eu vou esperar. Eu a observava entre as frestas da cortina. Ela parecia uma sentinela espiritual. As mãos no colo, o véu balançando com o vento, os olhos fixos lá fora. Meu pai, já cansado, levantou da cama e disse: mulher, desliga a luz. Amanhã eu levanto cedo. Você acha mesmo que algo vai acontecer? Mas ela, cheia de fé, respondeu com ternura, sem levantar a voz: o Senhor falou, e eu vou esperar. O tempo foi passando. 23 real. Silêncio, 23h15. Nada, 23h30. O cansaço começou a pesar. Eu, deitado sob a mesa com os olhos semicerrados, lutava contra o sono. Foi então às 23h55 que o impossível aconteceu. Um carro em alta velocidade parou em frente à nossa casa. O barulho dos freios cortou a quietude da noite como uma trombeta. O farol iluminou o portão onde minha mãe estava sentada. De repente, a porta do carro se abriu e um irmão, ainda com a roupa da rua, desceu correndo, suando, com os olhos arregalados. Irmã, irmã, Deus me cercou. Eu deitei para dormir, mas o anjo do Senhor cercou minha mente. Ele falava comigo: levanta, vai cumprir a ordem, vai agora. Aquela irmã se levantou e os dois começaram a descarregar do carro caixas, sacolas, cestas, pão, leite, fubá, arroz, óleo, açúcar, café, tudo aquilo que a gente não via há semanas. Tudo o que faltava estava ali. Minha mãe chorava. Eu chorei. Meu pai ficou parado, sem palavras, e quando o relógio virou 0005, já não havia mais silêncio. Havia glória. A casa se encheu de louvor. A mesa posta, a vela acesa, o alimento do céu diante dos nossos olhos. Ali, naquela casinha de chão de terra batida, eu vi o sobrenatural acontecer de forma literal. A palavra saiu do púlpito e se cumpriu em nosso lar. Naquela madrugada, eu aprendi mais do que qualquer escola poderia me ensinar. Aprendi que a promessa de Deus não tem atraso. Aprendi que a fé que espera, recebe. Aprendi que o anjo visita mesmo os esquecidos. E ali, irmãos, o anjo veio, não com asas visíveis, mas na obediência de um servo que ouviu a voz do Espírito Santo e se levantou no exato minuto determinado pelo céu. Eu me lembro da expressão no rosto da minha mãe quando ela olhou para mim e disse: "Tá vendo, filho? O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Nunca duvide da voz de Deus." Aquela mesa se tornou altar. E aquele alimento, um sinal eterno, porque Deus não só alimentou o nosso corpo, Ele alimentou a nossa fé. O tempo passou, e mesmo em meio à simplicidade, a alegria de viver para Deus nunca saiu de dentro de mim. A vida era dura. Papai trabalhava de faxineiro numa grande empresa em São Paulo. Ganhava pouco. Continuávamos dormindo no chão. Muitas vezes sem alimento certo, mas o que não faltava era esperança. Porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Foi então que, aos 17 anos, em mais uma reunião da mocidade, o céu se abriu de forma diferente. Eu me recordo do ambiente naquele culto, o coral ensaiado,
a mocidade cheia, o cooperador de jovens atendendo com graça. O hino cantado naquela noite ainda ecoa dentro de mim, como se os anjos estivessem louvando junto com os músicos. A palavra saiu do púlpito e, como uma flecha certeira, acertou meu peito. Assim diz o Senhor: tu que entraste aqui hoje, o teu nome é semelhante ao de José. Assim como eu permiti que José fosse lançado no calabouço, eu também permitirei que tu desças ao calabouço. Assim como os irmãos de José se esqueceram dele, também os teus irmãos te esquecerão. E quando isso acontecer, não temas, porque assim como eu conhecia José desde o ventre, eu também te conheço. E como fui com ele no fundo da prisão, serei contigo também. Guarda esta palavra, porque um dia ela será vida dentro de ti. Irmãos, aquela palavra me tomou por inteiro. Meu corpo gelou, meu espírito estremeceu. Eu não entendi tudo naquele momento, mas algo dentro de mim sabia. Uma prova estava sendo desenhada, e Deus, na sua fidelidade, estava me avisando antes. Voltei daquele culto diferente. Um silêncio me acompanhava. Era como se a alma estivesse se preparando para um terremoto espiritual. Eu não sabia o dia nem a forma, mas sabia que o calabouço viria. Pouco tempo depois me incorporei ao Exército Brasileiro. Servia com honra, mesmo com saudade de casa. E foi num domingo comum que Deus começou a cumprir a palavra. Acordei cedo, coloquei a farda e me preparei para voltar ao quartel. Antes de sair, minha mãe, aquela que me criou, que me levou à igreja, que me apresentou ao altar, me olhou nos olhos e disse algo que até hoje me arrepia a alma. Filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para mim que vai continuar servindo ao Senhor? Fiquei sem palavras, engoli seco e respondi: prometo. Ela sorriu com os olhos cheios d'água e disse: então vai com Deus. Na manhã seguinte, fui chamado pelo oficial de dia. Ele olhou para mim e disse: o coronel quer falar com você. Sua mãe está muito mal. Vá ao hospital. Corri para o hospital modelo. Chegando lá, vi meu pai já do lado de fora, abatido. Entrei no quarto e lá estava ela, a serva de Deus, a mulher que me tirou do lixo, que me levou à promessa, agora ligada a aparelhos. Me aproximei. Tirei a cobertura do exército e disse baixinho: mamãe, a paz de Deus. Seus lábios se moveram levemente. Me aproximei mais. Mamãe, a paz de Deus. De novo, ela tentou falar. Aproximei meu ouvido até sua boca e ela disse com voz fraca, quase sussurrando: filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem na minha direção e os olhos dele são como fogo. Foram suas últimas palavras. E ali Deus a recolheu. Naquele momento entendi. O calabouço havia começado. A alma se despedaçou. A saudade rasgou o peito. Não era apenas uma mãe que partia, era o meu abrigo, minha referência, meu elo com as promessas de Deus. Mas a palavra daquela reunião ecoava com força. Assim como eu fui com José, também serei contigo. O tempo passou, continuei firme, mas o inimigo não descansou. Meu pai, que até então estava viúvo, decidiu se casar novamente. E foi aí que a profecia ganhou contornos ainda mais profundos. No dia do casamento, a mulher que entrou em nossa casa me chamou para conversar. Olhou nos meus olhos e disse: a partir de hoje, eu sou a dona desta casa e tem algo que você precisa saber. Eu sou macumbeira e feiticeira. Detesto crente. E já conversei com seu pai. Ele não é mais da sua religião. Agora você tem dois caminhos. Ou larga esse negócio de igreja e fica, ou continua crente e vai embora. Irmãos, eu não respondi na hora. Fui para o meu quarto e chorei. Dobrei os joelhos e clamei. Na madrugada levantei às 5 da manhã, abri a Bíblia e os meus olhos caíram exatamente neste versículo. Quando o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. Naquele instante, Deus me confirmou que era chegada a hora do calabouço. Levantei,
Peguei 2 sacos velhos, coloquei dentro deles tudo o que eu tinha de crente: o inário, a Bíblia, os recitativos, as fotos da minha mãe tocando acordeão com véu na cabeça, minhas roupas, meus sonhos, meus medos. Quando meu pai me viu saindo, perguntou: "Para onde você vai, meu filho?" Respondi com firmeza: "Pai, um dia essa casa foi casa de crente. Hoje não é mais. Os moradores mudaram, mas eu não mudei. Eu continuo servindo ao Deus da minha infância, e Ele proverá o meu destino." E assim, irmãos, saí com 2 sacos nas costas, sem rumo, sem casa, sem dinheiro, mas com algo que o mundo não podia tirar de mim: a promessa. Saí da casa do meu pai com 2 sacos velhos nas costas e a alma rasgada. A chuva caía fina em São Paulo naquele dia. Os carros passavam apressados, as pessoas com guarda-chuvas, e ali estava eu, com os pés molhados, roupas dobradas e o coração apertado. Não tinha destino, só fé. Fui andando de bairro em bairro até encontrar um lugar para dormir. Me falaram de uma república onde moravam outros rapazes que vieram de fora e consegui ficar por ali um tempo. O quarto era pequeno, abafado, dividido com 4 homens alcoólatras. Eu me deitava com o som de vozes embriagadas, brigas, copos quebrando, cheiro forte de cigarro e bebida. Era como dormir dentro de um campo de guerra espiritual. Mas toda noite eu orava, deitava no chão frio com os olhos no teto e o coração em Deus. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu lembro da tua palavra, eu lembro de José. Os dias foram passando e a situação foi piorando. Não consegui mais emprego, saía cedo com a roupa do corpo, batia de porta em porta, deixava currículo, mas ninguém me chamava. A comida começou a acabar. Vendia uma camisa, depois uma calça, depois um sapato. Vendia e comia. Vendia e sobrevivia. Até que não havia mais o que vender. Um dia o dono da República me chamou. Com um olhar frio disse: "Gosto de você, mas não posso te manter aqui. Não está pagando." Fui expulso da República. E ali, a antiga rodoviária de São Paulo se tornou minha morada. Os bancos frios viraram minha cama, a mochila virou travesseiro e o céu virou meu único teto. Naquela fase, irmãos, eu perdi tudo, menos 3 coisas: a Bíblia, o inário e os recitativos da infância. Estavam comigo, dentro de um saco surrado que eu carregava como se fosse um cofre precioso. Ninguém via valor naquilo. Mas eu sabia que era ali que estava guardado o que restava da minha identidade. Comecei a viver como andarilho. Passava os dias caminhando pelas praças, sentado em bancos, pedindo alimento. Às vezes, as pessoas jogavam um pedaço de pão como quem joga para um cachorro. Outras vezes, cuspiram perto de mim. Já me chamaram de doido, de sujo, de perdido. E a verdade, irmãos, é que eu estava me perdendo mesmo. Meus cabelos cresceram, as unhas viraram garras, as roupas rasgaram, os sapatos acabaram. Comecei a andar descalço nas ruas da cidade, vestido com pedaços de papelão. Chovia e eu me abrigava debaixo de marquises. No frio, eu tremia até o osso. Quando não havia comida, revirava o lixo. Comia resto de marmita, pedaço de fruta estragada, casca de pão duro. Às vezes, nem isso tinha. Passei 6 anos e alguns meses sem tomar banho. 6 anos, irmãos. 6 anos sem olhar no espelho. 6 anos sem saber como estava meu rosto. 6 anos sem saber se eu ainda era humano. Porque naquela fase, eu não parecia mais um ser humano. O fedor do meu corpo fazia até os cachorros se afastarem. As pessoas atravessavam a rua para não passar perto. Jogavam água, riam, apontavam. Outros gritavam: "Sai daqui, vai para longe." E o pior não era a fome, nem o frio, nem a sujeira. Era a solidão. No calabouço, irmãos, não tem multidão. No calabouço só tem você e Deus. E ali, naquele abismo, eu comecei a conversar com o céu como nunca antes. Às vezes, deitado embaixo de uma ponte, olhava para o alto e dizia: "Pai, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Onde o Senhor está agora?"
E sabe o que acontecia? O Espírito Santo não me respondia com palavras, mas me fazia lembrar do culto da mocidade, da palavra sobre José, do aviso antes da prova. Deus tinha me avisado, e se ele me avisou, então ele também me acompanhava. Um dia, cansado, sem rumo, com o corpo doído e o espírito esmagado, passei em frente a uma congregação. Era um dia de culto da mocidade. Vi os jovens chegando, os ternos alinhados, os sapatos limpos, o cheiro de perfume, os cabelos arrumados. Eu olhei para mim, pé descalço, unhas enormes, papelão como roupa, cabelo desgrenhado, e uma alma que chorava de saudade da presença de Deus. Tentei me aproximar do portão, mas o porteiro me impediu. Ele nem olhou nos meus olhos, disse apenas: "Aqui você não entra. Some daqui." Naquele momento, irmãos, a profecia se cumpriu. Quando chegares na casa de Deus e os irmãos não te receberem, lembra que eu te conheço. Sentei do outro lado da calçada com os olhos marejados. Mas ali, o Senhor não me deixou de fora, porque no meio de toda a multidão sempre tem um coração sensível. Um outro irmão, com um olhar mais brando, foi até mim e disse: "Entra no pátio, mas fica do lado de fora. Você não pode ficar junto da Irmandade." Eu entrei. Me ajoelhei no último vitral, bem ao canto, com meu saco de lixo, minha Bíblia, meu inário. E ali, no meio da vergonha, Deus mandou a palavra de novo sobre José. "Eu te avisei que viria o calabouço, mas hoje eu digo, eu não me esqueci de José e não me esqueci de ti." Aquele dia ficou cravado dentro de mim, porque mesmo com cheiro de rua, com aparência de lixo, o céu me reconheceu. E a promessa ainda estava viva. Eu continuei frequentando os arredores das congregações, mesmo sem poder entrar. Cada culto que acontecia, cada acorde do órgão que ecoava pelos corredores, cada hino que escapava pelas janelas abertas, era como uma flecha entrando no peito. Não de dor, mas de saudade. A alma sentia falta da presença. O espírito sentia falta dos hinos. O corpo estava sujo, mas o coração ainda ansiava por Deus. Naquele tempo, irmãos, eu não me via mais como gente. Minha aparência era degradante. Os trapos no corpo já estavam colados à pele. O cabelo caía sobre os ombros como lã embolada. O cheiro era forte, de rua, de abandono. E quando as pessoas passavam, tapavam o nariz. Outras atravessavam a calçada. Eu ouvia as conversas. "É drogado, é louco, deve ser endemoniado." Mas Deus sabia que não era nada disso. Eu era só um filho que ainda lembrava da casa do pai. Numa tarde fria, fui até a frente de uma congregação mais antiga, bonita, bem estruturada. O culto da mocidade estava começando. Os jovens chegavam com ternos alinhados e sorrisos no rosto. Eu os observava do outro lado da rua, sentado na guia, com os braços sobre os joelhos, segurando meu saco. Aquilo me feriu, mas ao mesmo tempo me atraiu. Me levantei e fui me aproximando. O porteiro já de longe me viu. Quando cheguei próximo ao portão, antes mesmo de abrir a boca, ele gritou: "Aqui você não entra, vai embora, some daqui." Não havia nem sequer um olhar de misericórdia. Na hora, senti como se uma porta de ferro tivesse se fechado diante do meu rosto. Meu corpo gelou. Minhas pernas bambearam. E eu me lembrei da palavra da mocidade. Algum dia você chegará na casa de Deus e os irmãos não te receberão. Ela havia se cumprido com precisão cirúrgica. Sentei do outro lado da calçada. O coração parecia esmagado por dentro. As lágrimas desciam pelo rosto sujo, traçando caminhos no pó. Não por vergonha, mas por tristeza de ver que meus próprios irmãos não me reconheciam mais. É assim que José se sentiu? Pensei. Mas Deus, irmãos, Deus conhece os corações. No meio de todos os que me rejeitaram, havia um que se compadeceu. Um jovem que vinha entrando olhou para mim com um semblante diferente. Foi até o porteiro e disse algo que não ouvi. Depois atravessou a rua, estendeu a mão para mim e falou: "Irmão, entra no pátio. Fica do lado de fora, mas entra."
Ele não me julgou, não me perguntou o nome, não quis saber de onde vim. Ele só abriu a porta. Aquilo foi como uma brisa leve no meio da tempestade. Entrei devagar. Me sentei no último vitral, do lado de fora, quase escondido entre os arbustos e o muro. Coloquei o saco no chão, me ajoelhei devagar e orei. Ajoelhado, mas com o coração prostrado. Alguns passaram por mim e cochicharam. Olha lá, um mendigo no pátio. Isso é o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus. É por isso que tem que andar direito. Eu não disse nada, porque o céu já estava dizendo tudo o que eu precisava ouvir. Deus mandou a palavra e disse: eu avisei que viria o calabouço. Eu avisei que os teus irmãos se esqueceriam de ti. Mas hoje eu te digo, eu não te esqueci. Naquele instante, o mundo poderia ter me desprezado, mas o Rei da Glória me conhecia pelo nome. O Senhor me lembrava que ainda havia propósito, mesmo naquele corpo deformado pela miséria, mesmo naquela imagem de abandono, mesmo naquele pátio sozinho e ignorado, Ele ainda me via. A palavra terminou. O culto acabou. Mas dentro de mim, algo novo havia começado. Uma chama, pequena, mas viva. Porque naquele culto, não foi a Irmandade que me recebeu. Foi o céu. Os dias continuaram sombrios. Mesmo depois daquele culto no pátio, onde o Senhor me lembrou que ainda estava comigo, a realidade não mudou de imediato. Eu ainda era um mendigo, ainda dormia em praças, ainda comia do lixo, ainda era ignorado por quase todos. Mas dentro de mim, um sopro de esperança, uma lembrança da palavra que dizia: fica no calabouço, porque ali eu vou te visitar. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Era uma tarde qualquer no Jardim da Luz, uma praça conhecida de São Paulo. Eu estava sentado num banco, cansado, faminto, fraco. O sol já começava a se esconder atrás dos prédios e a multidão andava apressada ao redor. Como sempre, eu estava ali, como parte da paisagem esquecida da cidade. Mas naquele dia, o céu me enxergou. Do meio da multidão, alguém se aproximou. Um homem simples. Usava roupas surradas, empurrava um carrinho cheio de panos de chão, flanelas e produtos de limpeza. Era um vendedor ambulante, desses que ninguém repara. Mas quando ele se aproximou de mim, houve algo diferente. Ele me olhou fixamente, como se estivesse vendo além da sujeira. Colocou a mão no meu ombro e com uma voz suave disse: o Senhor Jesus te ama, irmãos. Foram as palavras mais doces que eu ouvi em anos. Naquele momento quebrei por dentro, mas ele continuou: faz 15 dias que o Senhor tem me mostrado você em sonhos, e hoje ele me mandou aqui. Você pode estar com essas roupas, com esse cheiro, com esse estado, mas eu vi você num sonho, com uma roupa branca e o rosto brilhando. Você é um servo de Deus. Eu não tive força para responder, apenas chorei. Ele então me ajudou a levantar e me disse: vem comigo. Me levou até um restaurante simples. Pediu um copo de leite, um pedaço de pão. Sentou ao meu lado, tirou meu chapéu sujo da cabeça e passou a mão sobre meus cabelos embaraçados, como um pai fazendo carinho em um filho. E ele chorava. Enquanto isso, o dono do restaurante olhou com desprezo e disse: não se mistura com esse tipo de gente. Isso aí não presta para nada. Mas o servo de Deus respondeu com autoridade: esse aí vale mais do que muito rico por aí. Esse aí é servo do Altíssimo. Deus me mostrou ele em sonho, e hoje eu encontrei o que o céu me revelou. Ele me levou até sua casa. Morava com 4 irmãos moços, todos trabalhadores humildes, mas servos de Deus. Quando chegamos, eles tomaram um susto com o meu estado. Um deles perguntou: irmão, o que é isso? E aquele vaso respondeu: Isso é um servo de Deus. E Deus me mostrou ele em sonho. E disse que dentro do saco que ele carrega tem prova viva do que ele foi e do que ele será. Então mandaram abrir o saco que eu carregava havia anos.
aquele saco surrado, sujo, amassado. Lá dentro estava o inário antigo, com as folhas marcadas por lágrimas. Estava a Bíblia rasgada, mas ainda de pé. Estavam os recitativos da infância, as fotos da minha mãe, com véu na cabeça e acordeão nas mãos. Na hora que viram, os irmãos gritaram: "É nosso irmão, é vaso de Deus, vamos cuidar dele." Naquele dia, irmãos, eu dormi numa cama, tomei um banho depois de 6 anos, cortaram meu cabelo, tiraram os trapos, lavaram meu corpo, mas acima de tudo, lavaram a minha alma. Eu chorei como uma criança, eles choraram comigo, e pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi alguém orar ao meu lado. Ali começou a minha restauração. Fiquei dias em repouso, me alimentei, fui cuidado, curado, respeitado. E depois de 2 semanas, os irmãos se uniram e disseram: "Vamos comprar uma roupa nova para ele." Compraram um terno, camisa branca, sapato, cortaram meu cabelo, me entregaram uma Bíblia nova. E então, eu entrei novamente numa congregação, mas não mais como mendigo. Entrei como servo de Deus. A Irmandade me olhou diferente, mas o céu já me reconhecia desde antes. O culto começou, e quando a palavra saiu do púlpito, Deus confirmou: "Assim como eu fui com José no calabouço, eu também fui contigo." E agora começa a segunda parte da obra. Esta será maior que a primeira, porque tu foste fiel no fundo do poço, não negaste o meu nome. E agora colocarei o teu nome sobre esta cidade. Aqui onde tu mendigaste pão, serás honrado como José foi no Egito. Naquele dia, irmãos, eu entendi que Deus nunca perde o controle da história e que a fidelidade no fundo do poço é o que move o céu a te exaltar. Depois daquele culto em que Deus confirmou que uma nova obra começava, algo dentro de mim foi aceso. Era como se o Espírito Santo tivesse soprado brasas adormecidas. E eu sentia no peito: agora vai começar a segunda parte. Os irmãos continuaram me ajudando. Com muito sacrifício, me incentivaram a estudar. Eu que só tinha o ensino fundamental, comecei a correr atrás do tempo perdido. Fiz supletivo. Fiquei noites em claro, revisando conteúdo, com a Bíblia de um lado e os livros do outro. Cada prova era feita com oração. Cada caderno era ungido com lágrimas. E a promessa continuava me acompanhando: "Esta cidade te verá honrado." Certa vez conversei com um dos irmãos: "Tenho vontade de fazer faculdade." Ele me olhou assustado: "Faculdade? A gente é pedreiro, ajudante, motorista. Se tivesse dinheiro, até ajudava, mas mal dá para pagar o aluguel." Mas eu não desanimei, porque a fé que me sustentou no lixo era a mesma que me empurrava para frente. Decidi prestar vestibular para a USP, Universidade de São Paulo, a única gratuita, a única possível. No dia da inscrição, olhei aquela multidão de jovens bem vestidos, com mochilas novas, apostilas caras, cursinhos renomados. Um grupo de japoneses do meu lado fazia cálculo de cabeça, falava de provas anteriores, de rankings. Um deles disse: "Eu fiz os melhores colégios, mas estou com medo de não passar." E eu ali, com o pior colégio, sem apostila, sem cursinho, mas com o Deus da matemática. Fui até o banheiro da faculdade, dobrei os joelhos e fiz a oração mais sincera da minha vida: "Senhor, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho dinheiro, mas tenho a tua promessa. Se for da tua vontade, me dá uma profissão na terra, para que eu glorifique teu nome." Fiz a prova. Alguns dias depois, fui congregar. Após o culto, visitei uma irmã em um barraco de madeira que nunca me viu. Quando entrei, ela me recebeu com o véu na cabeça e disse: "Irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Vejo você num tribunal, com beca, falando diante de homens importantes. Se você crê, receba essa palavra." Meu coração explodiu. No sábado seguinte, Deus mandou a palavra no culto: "A pedra no teu caminho foi removida." No domingo, saiu o resultado. Fui até a Biblioteca Central da Consolação com um dos irmãos.
Sentei nas escadas, entreguei meu RG e ele foi consultar a lista. Demorou. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Alguns funcionários me conheciam de antes, dos tempos em que me davam pão e sabiam da minha história. Um deles disse: "Estamos torcendo por você." De repente ouvi um grito: "Irmão, você foi aprovado." Desci correndo, entrei. Olhei a lista com os olhos marejados. Meu nome estava lá, meu nome estava escrito entre os aprovados. Na hora, corri para a rua. Subi na Praça da Sé e gritei: "Só Deus é Deus!" Fui no Viaduto do Chá. "Só Deus é Deus!" Na Praça da República. "Só Deus é Deus!" No Jardim da Luz, o lugar onde me encontraram. "Só Deus é Deus!" As pessoas olhavam sem entender. Mas eu sabia. O céu havia cumprido o que prometeu. Comecei a estudar. Mas mesmo na faculdade, a luta continuava. Algumas matérias eram durante o dia. Se eu estudasse, não podia trabalhar. Mas se trabalhasse, não podia estudar. E eu não queria ser pesado aos irmãos que me acolheram. Eles já tinham feito mais do que eu poderia pedir. Então fui atrás do reitor da USP, com um sapato velho, paletó gasto e a Bíblia na mochila. Subi as escadas da reitoria. Um carpete vermelho forrava o caminho. Ao lado, a pró-reitora me guiava. No final do corredor, o reitor me observava por cima dos óculos. Quando cheguei perto, ele deu um passo para trás e disse: "Pare aí." Fiquei imóvel. Ele me olhou de cima a baixo e então perguntou: "Você é evangélico?" Respondi: "Sou. Sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil." Ele sorriu: "Boa igreja." E continuou: "Em abril do ano passado, Deus me mandou ajudar alguém. E quando te vi entrando, soube que era você." Ali, irmãos, a porta da universidade se escancarou. Recebi apoio, ajuda, respeito. O servo que saiu da sarjeta agora era aluno da maior universidade do país. E o Senhor continuou a me honrar. Fui homenageado, tive meu nome em jornais, fui reconhecido publicamente. E tudo isso não por mim, mas porque, como Deus disse: "Nesta cidade onde tu mendigaste pão, eu exaltarei o teu nome." Hoje, irmãos, se eu contar essa história, não é para vanglória. É para que você saiba que não importa o fundo do poço. Se Deus prometeu, a honra vem. Eu fui rejeitado no ventre, criado por uma serva, selado com a promessa, expulso de casa, mendigo, esquecido, pisado, mas nunca abandonado por Deus. E agora, sou prova viva de que o Senhor ainda exalta o humilde, levanta o caído e cumpre a sua palavra. Tudo isso, irmãos, é para a honra e glória do nome santo do Senhor. Se essa história falou contigo, deixa nos comentários: "Eu creio na promessa de Deus." Porque essa palavra não volta vazia. E se você conhece alguém que está passando por um calabouço, compartilha esse testemunho. Porque o mesmo Deus que me tirou do lixo vai visitar essa vida também. A paz de Deus.